Olá! Liderar é, em grande parte, saber gerenciar o tempo e tomar boas decisões. E a gente sabe que isso nem sempre é fácil. Nesta análise, a gente vai mergulhar em 3 ferramentas muito práticas que ajudam a transformar o caos do dia a dia em ações estratégicas bem pensadas. Vamos lá? E essa ideia é o nosso ponto de partida. Uma liderança de verdade não se mede só pela rapidez com que as decisões são tomadas, mas principalmente pela qualidade desse processo. Por isso, usar métodos, usar frameworks estruturados é o que faz a diferença para guiar as equipes, resolver problemas e, claro, bater as metas da organização de forma consistente. Então, o nosso roteiro hoje é uma verdadeira jornada. Primeiro, a gente começa organizando o nosso próprio foco, com a matriz de Eisenhower. Depois, a gente aprende como ampliar o impacto do time com a matriz de delegação. E, por fim, vamos encarar cenários bem mais complexos com o framework Sinefan. No final, a gente amarra tudo numa síntese bem prática. Ok, vamos começar com a base de tudo, a autogestão. A matriz de Eisenhower é uma ferramenta genial, de tão simples que é, e foi desenhada para ajudar qualquer líder a fazer uma coisa crucial: separar o que é só urgente daquilo que é, de fato, importante. A lógica é bem direta. Para qualquer tarefa na nossa frente, a gente se faz 2 perguntas. Isso é urgente e isso é importante. As respostas colocam essa tarefa em um de 4 quadrantes, e cada quadrante sugere uma ação bem específica. E aqui está a matriz em ação. Vamos lá. Quadrante 1, no canto superior esquerdo. Urgente e importante. São as crises, os incêndios. A ordem aqui é clara. Faça. É para agora. Já no quadrante 2, temos o que é urgente, mas não importante. Pensa naquelas interrupções, algumas reuniões. A ação, delegue. Precisa ser feito, mas não precisa ser por quem está liderando. Agora, o quadrante 3 é o coração da estratégia. Importante, mas não urgente. É o planejamento, a prevenção. Aqui, a ação é decidir, ou seja, agendar, reservar um tempo para isso. E por último, o quadrante 4, das coisas não urgentes e não importantes, são as distrações, e a ação aqui é a mais libertadora de todas. Elimine. Certo. Agora que a gente já sabe identificar o que delegar com a Eisenhower, vem a próxima pergunta. Mas como delegar do jeito certo? É exatamente aqui que entra a nossa segunda ferramenta, a matriz de delegação, que funciona como um complemento perfeito para ampliar a capacidade de toda a equipe. O que essa matriz faz é adicionar mais 2 camadas de análise para uma tarefa que a gente já identificou como delegável. A gente agora vai olhar para a complexidade dela e para o tempo que ela leva para ser executada. Isso permite uma delegação muito mais segura e bem pensada. O processo é bem lógico. Primeiro, a gente passa a tarefa pelo filtro de Eisenhower. É urgente? É importante? Depois, a gente analisa. É algo complexo ou simples? Rápido ou demorado? Com essa visão completa, a decisão de fazer ou delegar deixa de ser só um palpite e se torna uma escolha estratégica. Olhando para esse guia, a gente vê como a coisa muda. Pega uma tarefa urgente e importante. Se ela tem baixa complexidade, a pessoa líder faz na hora. Mas se ela é muito complexa e demorada, talvez a melhor saída seja delegar, mas claro, com uma supervisão bem de perto. Já uma tarefa urgente e não importante e complexa, a gente delega, mas estabelece um prazo razoável. A matriz nos dá um caminho bem claro para cada situação. Bom, até agora a gente falou sobre como gerenciar tarefas. Mas e quando o desafio não é a tarefa em si, mas a própria natureza do problema que a gente está enfrentando? Para isso, a gente precisa mudar de perspectiva. E aí entra o Framework Sinefan, uma ferramenta para diagnosticar o contexto e adaptar nossa forma de agir. A função do Sinefan não é organizar uma lista de afazeres. Ele é um framework de sense-making, ou seja, ele nos ajuda a dar sentido ao ambiente. Ele nos ajuda a entender se um problema é simples, complicado, complexo ou caótico, para a gente poder escolher a resposta de liderança mais adequada para cada cenário. O primeiro domínio é o simples. Aqui, a relação de causa e efeito é clara para todo mundo. É o mundo do se eu fizer A, acontece B. A abordagem correta é aplicar as melhores práticas, seguir os protocolos que já existem. No contexto da saúde, pensa na logística para distribuir vacinas ou no sistema de agendamento de consultas. O processo já é conhecido e só precisa ser executado com eficiência. Em seguida, a gente tem o domínio complicado. Aqui, ainda existe uma resposta certa, mas ela não é óbvia para todo mundo. Ela exige uma análise de especialistas. A abordagem é aplicar boas práticas depois de um diagnóstico bem cuidadoso.
Um exemplo clássico seria o planejamento de uma campanha para controlar uma epidemia. É preciso analisar dados, ouvir os especialistas para achar o melhor caminho. E é aqui que as coisas ficam mais interessantes. No domínio complexo, não existe uma resposta certa esperando para ser encontrada. A relação de causa e efeito a gente só entende depois que agiu. A abordagem aqui é a prática emergente. A gente precisa experimentar em pequena escala, sentir a resposta do sistema e se adaptar. Um exemplo perfeito é a implementação de políticas de saúde mental, que envolvem tantos fatores sociais e culturais que é impossível prever tudo. Por fim, o domínio caótico é a crise pura. Não tem tempo para analisar, a relação de causa e efeito simplesmente não existe. A primeira e única prioridade de quem lidera é reagir para estabilizar a situação. A resposta a um desastre natural ou ao início de uma pandemia são exemplos disso. Primeiro a gente age para colocar ordem na casa e só depois a gente analisa o que aconteceu. Então, como aplicar o Sinefin na prática? O processo é claro. Primeiro passo, diagnosticar em que domínio o problema se encaixa. Segundo, escolher a abordagem correta para aquele domínio. Terceiro, gerenciar a resposta de forma flexível, se adaptando, especialmente nos cenários complexos e caóticos. E, o mais importante de tudo, fomentar uma cultura de aprendizado contínuo para que a organização fique mais inteligente a cada ciclo. Certo. Agora vamos conectar todos os pontos. Como é que essas 3 ferramentas que parecem tão diferentes funcionam juntas? A chave é entender que elas não competem entre si. Elas são partes complementares de um verdadeiro kit de ferramentas para uma liderança mais robusta. A diferença fundamental é esta. A matriz de Eisenhower ajuda a gente a organizar o que fazer e quando fazer, porque o foco dela é na tarefa. Já o framework Sinefin nos ajuda a entender a natureza do problema para definir como agir, porque o foco dele é no contexto. Ou seja, uma ferramenta organiza a agenda, a outra calibra a estratégia. Juntas, elas são uma combinação poderosíssima. E para a gente finalizar, eu deixo uma reflexão. Pensem um pouco nos maiores desafios de liderança que estão na mesa agora. Em qual desses domínios do Sinefin eles se encaixam? Só de fazer essa classificação, esse diagnóstico, já pode ser o primeiro grande passo para encontrar a abordagem mais eficaz. Este material foi produzido com base nos conteúdos da Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Agradeço muito a atenção e espero que essas ferramentas sejam realmente úteis na jornada de liderança de todo mundo.